Nós vamos agora para a última parte da nossa longa conversa sobre natureza, Montessori e o desenvolvimento das crianças desde o nascimento até a adolescência. Nessa última parte, que vai ser um pouco mais curtinha que as outras, porque a gente já construiu toda a base que a gente precisava, nós vamos apresentar às crianças e aos adolescentes a esperança sobre o nosso futuro. A Montessori insiste na necessidade de uma visão positiva da humanidade em alguns livros dela, principalmente A Educação do Potencial Humano e A Educação e a Paz. Também no meio, mais ou menos, para o final, do livro O Desenvolvimento Criativo da Criança. Em A Educação e a Paz tem uma longa passagem em que Maria Montessori diz o seguinte: o fato mais interessante, impressionante, que se destaca é que a Terra é uma criação da vida. Foi a vida que criou o solo, é a vida que mantém o equilíbrio da Terra. Sim, a Terra é obra dos seres vivos. O equilíbrio químico dos oceanos é mantido constantemente por seres vivos, e são seres vivos que mantêm a pureza do ar. E aí ela continua para dizer que cada ser vivo tem uma função, que os seres não estão apenas atrás da própria sobrevivência. Nós todos também trabalhamos pela sobrevivência de nós todos. Às vezes não parece, mas ela descreve isso primeiro sobre todos os animais, dizendo: a manutenção da vida sobre a Terra depende de numerosas espécies. Os animais se alimentam, vivem e se reproduzem, mas todos sabem que o desaparecimento de uma espécie num lugar qualquer modifica o equilíbrio global, porque todas as espécies interagem. A vida pode então ser considerada uma dinâmica automantenedora. E termina com a pergunta que nós vamos responder nesse vídeo. Gostaria agora de propor uma pergunta. O homem, o ser humano, também não tem uma missão cósmica a cumprir na Terra? É concebível que esse ser dotado de tal inteligência, trabalhador por excelência, não tenha nenhum papel a desempenhar no funcionamento do cosmos? A dinâmica humana também apareceu na Terra para empreender e concretizar uma missão específica. E você vai me dizer: pois é, Gabriel, e fracassamos. Surgimos para cuidar desse planeta, surgimos para transformá-lo positivamente e fracassamos. E eu quero responder a você de uma forma que não é 100% agradável, mas dizendo assim: não, quem fracassou foi especificamente um pequeno grupo de humanos que decidiu colonizar o mundo e transformar o mundo em uma grande fábrica. Mas esse grupo de humanos é pequeno. Eles tiveram muito poder durante um tempo restrito. Esse tempo está passando. Chegou, teve um auge e está desaparecendo. E nesse vídeo, nos próximos 15 minutos mais ou menos, eu vou te falar sobre como abordar as mudanças climáticas e as ações do ser humano sobre o ambiente, com crianças de cada faixa etária e adolescentes, de maneira a dizer a eles a face da verdade que as dinâmicas coloniais escondem. O que são dinâmicas coloniais? É tudo isso que coloca o centro do conhecimento, do saber e do poder no norte global e especialmente no continente europeu e na América do Norte. Existem outros lugares que também sabem coisas, existem outros lugares que também fazem coisas. E a gente vai ver um pouco de tudo isso hoje. Crianças até 6 anos de idade não precisam ser expostas ao conto, a narrativa verdadeira ou parcialmente verdadeira do desastre climático. Não é preciso, porque elas não podem fazer quase nada e elas não têm compreensão intelectual para entender o que é um planeta. Elas não têm cognição, inteligência para entender a escala temporal que falamos quando falamos desde o início do industrialismo lá na Inglaterra, com a Revolução Industrial e a emissão dos gases de efeito estufa e os efeitos disso hoje e o tanto que isso aquece os oceanos e derrete calotas polares. Elas não entendem.
É muita coisa. Elas são muito novas. A inteligência dela acabou de chegar no mundo. A gente não tem como fazê-las entender isso e, portanto, contar isso a elas serve somente para tirar isso do nosso peito e sobrecarregá-las emocionalmente com algo que elas não podem resolver, não podem nem mesmo compreender. Então, para as crianças até os seus 5, 6 anos de idade, a gente vai ensinar a amar a natureza, ensinar a cuidar da natureza, colocar em contato com a natureza, para que, quando elas chegarem em uma idade de compreender os problemas, elas tenham dentro de si amor e habilidades práticas. Elas podem desenvolver a habilidade prática de regar uma planta e verificar se a terra está molhada. Elas não têm como desenvolver aos 4 anos a habilidade de avaliar se o período de estiagem perdurou demais. Elas conseguem desenvolver a habilidade aos 5 anos de escrever o nome de uma planta da horta em uma plaquinha e colocar essa plaquinha no chão, mas elas não conseguem, aos 5 anos de idade, resolver o desmatamento das florestas tropicais. Então não adianta trazer todo esse monte de informação a elas. Aos poucos, essa informação chegará. E para as crianças de 6 ou 7 ou 8 anos em diante, até a adolescência, nós precisamos estar acompanhados de informação esperançosa e positiva sobre aquilo que o ser humano é capaz de fazer. Porque os problemas serão comunicados às crianças e aos adolescentes abundantemente pela mídia, pelos livros didáticos. Só que a mídia, os livros didáticos, as redes sociais, o YouTube e até os streamings não se importam com a força humana. Na verdade, para eles até é interessante que a gente não tenha muita força humana, porque quanto mais a gente for assim bem debilitado, bem fraco emocionalmente, cognitivamente, se você quiser até espiritualmente, mais a gente fica à mercê dos movimentos de marketing que nos fazem passar mais tempo nas redes sociais e comprar cada vez mais coisas, porque nós nos sentimos cada vez menos capazes, menos suficientes para provocar qualquer tipo de mudança. A gente acha que precisa de cada vez mais coisas, é uma forma de insegurança. E nós podemos alimentar a segurança das nossas crianças e adolescentes, inclusive para que eles possam contribuir positivamente para o nosso mundo. Tem muito adulto contribuindo positivamente para o nosso mundo. Nós vamos conhecer alguns deles nesse vídeo. E aí, a gente tem tudo que a gente já conversou nas aulas anteriores. Não descarte aquilo. Isso aqui, essa parte aqui, é só sobre a comunicação. Mas tem tudo que a gente falou antes de boas práticas para a gente fazer com crianças pequenas, crianças mais velhas e adolescentes, que você deve colocar em prática. Sem aquela parte, essa parte não tem quase efeito nenhum. A gente precisa da mão na massa para criar força interior e criar uma forma de fé de que nós somos capazes de afetar o mundo positivamente. Tá bom? Então agora eu vou te mostrar como falar sobre a mudança, mostrando mais de uma mudança e assim trazendo um olhar mais completo, mais interconectado e mostrando que a humanidade tem uma potência positiva que pode ser ajuntada, implementada positivamente para o planeta. Essa região que a gente está olhando fica no sertão da Bahia, próxima de Sergipe. É uma região que está, nesse momento, especificamente essa região aqui, em perigo de desertificação. Se a gente olhar bem de perto, a gente vai ver esse perigo de desertificação diante dos nossos olhos. E nós podemos contar para as crianças e os adolescentes que a desertificação que a gente vê nesses mapas tem a ver com as mudanças climáticas. Os humanos, a partir
da industrialização, a partir da Revolução Industrial, que ocorre na Inglaterra, que tem como ponto central a Europa e que depois vai se espalhando pelo mundo, a industrialização de fato causou mudanças ecológicas no mundo todo que afetaram negativamente o planeta. A gente hoje tem um esforço nessa mesma região para reverter a desertificação. Olha só. A gente vai ver agora um trechinho de um vídeo sobre a reversão da desertificação exatamente naquela região que nós olhamos no mapa. O que você está vendo aqui é exatamente o que a gente viu lá. Essa senhora se chama Masha e ela está fazendo um processo de reflorestamento. Ela começa plantando capim, amendoim forrageiro, babosa, palma, várias espécies que aguentam esse clima, esse bioma, e com isso ela vai criando um enraizamento embaixo da terra. Lembra daquelas raízes das árvores que se comunicam e os fungos e tudo? Ela vai produzindo isso, vai podando na época certa para aumentar essas raízes embaixo da terra, e com o tempo que vai acontecendo é que aquela região que era desertificada aos poucos vai se tornando uma região com floresta. Veja que há uma desertificação ao redor, mas na região onde ela está trabalhando já não está mais desertificado. E ela vai dizer para nós que não é jogar água, que a questão não é irrigar muito essa região. Até precisa irrigar um pouco menos, senão você estraga as raízes, ela diz pra gente. Mas a questão é criar as raízes corretas, plantando as plantas certas, no intervalo certo, até que essa terra se prepare de novo para ser fértil, para crescer, para suportar o clima dessa região. Agora a gente vai... aqui ela está mostrando como é que começa e tal. Agora a gente vai olhar para a região do Sahel. A região do Sahel é aquela que você viu em um dos vídeos anteriores, nas beiradas do deserto do Saara. Fica entre o Saara e a região sul da África, que é mais fértil, que é mais verde. Veja, a gente viu em um dos nossos vídeos anteriores esse grande corredor verde que está se construindo na África. Essa região onde se está construindo o corredor verde é a região do Sahel. Sem o corredor verde, ela fica desse jeito. E isso está piorando por causa da crise climática. Então nós podemos contar para as crianças e os adolescentes os efeitos devastadores da crise climática. De fato, a crise climática existe. De fato, a crise climática foi provocada pelo ser humano, especificamente pelo processo de industrialismo dos seres humanos de um determinado local no mundo, de uma determinada época no mundo, por causa de um conjunto de crenças de crescimento infinito e lucro acima de todas as coisas. Se você precisar estudar economia com os seus adolescentes, eu sugiro que você use esse livro. Chama-se O Grande Negócio é Ser Pequeno. Estudos sobre uma economia em que as pessoas são importantes. É um clássico da economia, o economista se chama Schumacher, é um livro legível, um adolescente com boa capacidade de leitura, acompanhado de um adulto, consegue ler, e é possível discutir vários aspectos da economia contemporânea, inclusive dependência de petróleo, crescimento a todo custo. Tudo é possível discutir a partir desse livro, né? Em inglês o nome dele é Small is Beautiful. O Grande Negócio é Ser Pequeno, do Schumacher. A editora no Brasil é a WMF Martins Fontes. E aí a gente vai entender os processos econômicos que conduziram à devastação ambiental, e nós podemos mostrar a própria devastação ambiental. Mas aí nós vamos mostrar que essas regiões do Sahel estão recuperando saberes milenares, ancestrais, próprios dessas regiões. Cadê o vídeo? Aqui. Aqui nós vamos ver uma cena de Burkina Faso, em que os jovens estão usando o conhecimento ancestral para replantar uma região completamente desertificada
torná-la produtiva novamente, torná-la verde e fértil novamente e alimentar o povo, mas ao passo que alimentam o povo, melhoram todo o clima dessa região. O governo de Burkina Faso formou 100 jovens para que comecem esse trabalho. E aquele grande corredor que nós... Cadê? Aqui. Aquele grande corredor verde que nós conversamos depende de trabalhos como esses. Eu vou te mostrar agora um outro cenário mais amplo, de exatamente o mesmo processo acontecendo, em que se cava... Veja, é assim que muda o ambiente. Você viu aquele deserto que agora vai ficando verde? Veja só, o cenário é que ele vai verdificando por ação humana. É importante a gente entender que isso aqui que você está vendo agora não aconteceu assim num estalar de dedos de graça porque a Terra quis. A Terra quer. Mas foi a ação humana que permitiu essa transformação. Do mesmo jeito que o humano destruiu por causa de um conjunto de crenças equivocado, o humano consegue refazer com o conjunto de atitudes, crenças e comportamentos corretos. O mesmo cenário desertificado que você viu. Repare nas meias-luas no chão. Opa! Repare nas meias-luas no chão. Aqui, ó. Quando a gente olhar, ó. Tá vendo que tem um monte de meia-lua no chão? Essas meias-luas são as mesmas meias-luas que nós vimos nesse trecho do vídeo, nesse trecho do vídeo, e as mesmas meias-luas que a gente viu sendo cavadas no deserto. Agora veja a mudança profunda que acontece por causa da ação humana. Os mesmos humanos, gente, conseguem recuperar o mundo. Então, se a gente for contar as mudanças climáticas, a gente precisa contar as mudanças climáticas inteiras, inclusive as atitudes sendo tomadas agora para que o mundo volte a ser verde. E a gente tem na internet explicações como essa aqui que você está vendo agora, que mostram como fazer uma meia-lua e como essa meia-lua funciona para tornar essas regiões verdes de novo, né? Aqui ele vai mostrar a meia-lua sendo construída, ó. Tá vendo? Viram depósitos de água e verde, vegetação. E aí aqui a gente vê o meio do caminho, ó, entre a desertificação e a verdificação acontecendo. Então, há processos ocorrendo no mundo todo para reverter aquilo que foi mal feito e para nos levar para um mundo mais bonito, para ajudar a Terra a ser bonita de novo. Para finalizar, eu quero te mostrar esse gráfico, porque a gente fala muito do desmatamento da Amazônia, né? E é importante que a gente fale, mas eu quero te mostrar isso aqui, olha só. Quando a gente fala sobre o desmatamento da Amazônia, a gente não pode esquecer que até os anos 2000, o começo dos anos 2000, a gente tinha praticamente 5 vezes mais desmatamento do que a gente tem em 2025. Nós tivemos um intervalo de grande desmatamento de novo por causa de um governo que se importou menos com o desmatamento na Amazônia, mas a gente tem uma curva geral de diminuição muito importante. De novo, por causa de crenças corretas, comportamentos corretos, atitudes corretas, leis corretas. Do mesmo jeito que as atitudes erradas e os pensamentos errados nos levaram para um mundo pior, para uma mudança climática assustadora, para um processo de desertificação, a gente também tem processos de reconstrução do mundo que só poderiam ser feitos por humanos. Se a gente deixasse aquele terreno desertificado lá sozinho, ele ia aumentar. Como a gente sabe que estava aumentando a região do Saara. O Saara estava se expandindo. Nós, por causa de atitudes erradas humanas, permitimos que isso ocorresse. E agora, por atitudes corretas, não só nós estamos impedindo que socorra, mas com os saberes ancestrais das populações indígenas originárias daqueles locais, a gente está recuperando muito daquilo. Usando saberes ancestrais, nós estamos recuperando regiões desertificadas ou quase desertificadas do Brasil. Veja, era desse jeito, gente, e agora está assim.
por causa de práticas agroecológicas que permitem a reconstrução do meio ambiente. Então, se a gente vai contar a história de uma catástrofe, a gente precisa contar como os seres humanos se comportam diante da catástrofe. E é claro que tem gente que vai acumular mais ainda, destruir mais ainda, desmatar mais ainda. A gente pode dizer isso para as nossas crianças e os nossos adolescentes, mas a gente também precisa dizer que existe gente que vai fazer tudo o que puder para que o mundo seja mais bonito, para que o mundo seja mais verde, para que a natureza seja mais forte, para que a gente tenha menos desmatamento, mais floresta, mais vida. É a vida que constrói a Terra. E o ser humano é uma das formas de vida na Terra construindo a Terra. A gente tem outros animais que em algumas épocas do planeta se reproduziram muito, consumiram muito e mudaram o clima do planeta, mudaram florestas, destruíram a biodiversidade de alguns locais do mundo. A gente tem essas histórias em outras formas de vida também. Depois procura por cianobactérias e você vai ver um pouco sobre isso, né? A gente tem, mas a gente também tem a possibilidade de tornar um mundo mais bonito. E se a gente apresentar tudo que o ser humano pode ser, as nossas crianças, os nossos adolescentes, que saberão cultivar a terra, cuidar da terra, amar a terra, para o próprio usufruto humano e para as abelhas, os passarinhos, os insetos, as minhocas, os fungos, os vegetais, eles poderão escolher fazer parte do grupo humano que faz bem ao mundo. Então, se você for contar sobre as mudanças climáticas, conte a história inteira. Não conte apenas das atitudes do grupo privilegiado e colonialista que construiu a verdade de que o ser humano é destruidor. O ser humano não é destruidor, o ser humano não é conquistador. Lembra que eu falei dos povos indígenas que aumentaram a biodiversidade e a fertilidade da Amazônia? O ser humano também é construtor. Ele também contribui para o mundo ser mais potente, mais bonito e mais cheio de vida. Conte a história inteira. Eu espero que essa série de aulas, esse curso sobre Montessori e natureza, tenha te trazido bastante e tenha te ajudado a enxergar a humanidade com muita gratidão. A Montessori aponta para nós que a gente precisa ter gratidão por tudo que a humanidade já construiu. Teve muita coisa que deu errado, mas teve muita coisa que deu certo. E a gente precisa reconhecer, agradecer e ter esperança na força dessa humanidade que faz coisas boas. Olhe para o seu filho, olhe para o seu aluno e perceba que ele pode ser parte da humanidade que faz coisas boas se ele conhecer essa humanidade, se ele souber dessa nossa capacidade para a construção, para a cura, para a regeneração. Se ele puder, e você puder, reconhecer que nós somos parte da vida e que é a vida que faz a Terra. Se isso tiver chegado até você, acho que fiz o meu trabalho e tivemos um bom curso sobre Montessori, infância, adolescência e natureza. Um grande abraço para você e até a próxima.